Sejam muito bem-vindos ao programa Conexão do site Nintendo Boy. Eu sou o Coelho no Japão, estamos aqui com o Diego, né, o criador do site Nintendo Boy News, e a gente vai falar um pouco sobre o mercado japonês e as third parties no Japão. Na primeira pauta, vamos falar aqui das third parties que abraçaram o Nintendo Switch, mas teve algumas que ainda não abraçaram, no caso da Nihon Falcon. Eles lançaram no ano passado o jogo Ys 8, né, portado pela Nippon Ichi, e praticamente o jogo vendeu mais no Nintendo Switch do que nas outras plataformas. Ele é originalmente de 2016 para o PlayStation Vita, 2017 para o PlayStation 4 e veio para o Switch. E é um ótimo jogo, por sinal, né? A gente só ouve falar bem desse jogo. Eu particularmente não joguei ainda, mas todo mundo que eu conheço que tenha jogado só discorre elogios por esse jogo, né, cara? Com certeza, eu tenho esse jogo aqui, eles são aproximadamente 55 horas de história, sem enrolação, a trilha sonora é maravilhosa, a gameplay é fantástica, vale muito a pena quem tiver a oportunidade de comprar. Seguindo nessa linha, a Nihon Falcon anunciou o Ys 9 exclusivo para o PlayStation 4. Nós acreditávamos que o jogo viria aí agora para o Switch como base, né, já que o Vita praticamente acabou no Japão e o Switch chegou como uma alternativa portátil para o mercado. Mas não foi o que nós vimos. As desenvolvedoras que ainda têm esse tipo de lealdade, que não estão pulando na onda do Switch, mesmo fazendo tanto sucesso, e mesmo ela já tendo feito sucesso com alguns jogos na plataforma. Diegão, isso é uma coisa muito comum de se acontecer, né? Ainda tem muitas empresas que elas estão acostumadas com o mesmo processo de produção, né? E, por exemplo, a Nihon Falcon, ela tá acostumada a trabalhar com os produtos PlayStation, né? E provavelmente também o Nintendo Switch, quando ele foi lançado, a Nintendo ela não entregou nas mãos da Nippon Falcon o kit de desenvolvimento do Nintendo Switch com velocidade, eles talvez não tenham se acostumado ao seu processo. E as pessoas acham que o Japão é o lugar da tecnologia, é o Vale do Silício, né? Mas é assim, sim, tem muita coisa tecnológica aqui no Japão, mas as coisas aqui, as empresas, elas são bem engessadas. É difícil o pessoal sair de um processo de produção e iniciar um novo. Às vezes as empresas têm uma certa dificuldade em fazer isso sim. E é por isso que eu sempre defendo que a Nintendo ela tem que investir nas empresas que são especializadas em portar os jogos para o Nintendo Switch, porque daí esses estúdios que têm essa dificuldade podem receber a mão, né, desses outros estúdios, como você mesmo comentou, né, da Nippon Ichi, que conseguem portar os jogos para o Nintendo Switch e aí fazer o lançamento também em conjunto, às vezes, com as outras plataformas. Nós temos aí um exemplo clássico da Atlus, que apesar de ter anunciado o Shin Megami Tensei 5 exclusivo para o Switch ainda no evento de lançamento, né, do console em janeiro de 2017, eles ainda não lançaram nenhum jogo para o Switch e nem tem outro jogo anunciado. Nós vimos aí no início desse ano, se eu não me engano, Catherine Full Body saindo para o PlayStation Vita, vendeu só 9.000 cópias, né? Nossa, e é uma coisa que, cara, eu fico com uma pena tão grande, porque esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom. Ele tem que vir pro Nintendo Switch e eu tenho certeza que se vier vai vender muito, cara. Mas, enfim, até hoje estamos vendo aí essa injustiça com nós nintendistas, né, cara? Pois é, e o que eu vejo muito de comentário nos fóruns da internet afora é que casos como a empresa Atlus, eles entram muito atrasados na geração. É uma coisa que eu pessoalmente não compro essa desculpa, né, porque quem quer corre atrás, mas realmente tem isso, né, das empresas que ainda estão acostumadas com o processo de produção antigo. A gente viu muito na transição do PlayStation 2 para o 3, que foi a entrada do mercado em HD, que tiveram muitas desenvolvedoras que demoraram, né, a aderir, algumas ainda só fizeram jogos em 720p, mas com gráficos da geração anterior. Seguindo nesse caminho, nós temos agora um jogo único, né? Nós tivemos aí no ano passado Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk. É um dungeon RPG lançado pela Nippon Ichi Software e ele saiu em outubro, se eu não me engano, no ocidente. E adivinha só em qual plataforma ele vendeu mais? Nintendo Switch. E daí... Nintendo Switch como tudo, né? Exatamente. E aí todo mundo achava que a sequência iria vir pro Switch também, Labyrinth of Galeria.
Só que, para nossa surpresa, o jogo foi anunciado exclusivo para PS Vita e 4 em julho de 2019, esse ano, mas ele foi anunciado em março, se eu não me engano, e já foi adiado para daqui a 7, 8 meses. E daí foi uma coisa que ninguém entendeu, porque eles anunciaram isso agora, porque não botaram uma versão de Switch. Esse atraso eles disseram que foi para melhorar a qualidade, mas eles anunciaram o negócio para lançar daqui a 4 meses e adiaram por 7 para melhorar a qualidade. Isso não faz sentido, né? Muito provavelmente eles estão aí adicionando um port de Switch para lançar junto. Quem sabe? É bem provável, é bem provável. Vamos lembrar que isso também aconteceu com o Code Vein, né? O Code Vein ele foi anunciado originalmente para as outras plataformas e aí ele teve um longo adiamento assim, e aí muita gente já começou a pescar, será que vai ser lançado para o Nintendo Switch? Então é bem provável que aconteça a mesma coisa aqui, né? Obviamente é uma decisão de negócio, né? O que eles vão fazer com a agenda de lançamento deles. Então algumas preferem pensar, eu acho que eu prefiro lançar logo para essa plataforma aqui e já começar a fazer dinheiro, e depois a gente faz um novo processo de lançamento para o Nintendo Switch. E outras pensam, não, eu acho que a gente consegue maximizar mais as vendas se a gente focar todos os nossos esforços em marketing agora, todos juntos para todas as plataformas, e aí a gente vai fazer mais dinheiro assim, né? Cada empresa tem uma própria estratégia. Vamos agora girar o tópico, né? Vamos falar sobre o número de vendas dessas desenvolvedoras pequenas, que chamam de nicho, né? Nós temos aí o exemplo da Idea Factory, que fica lançando aqueles jogos visual novel do estilo Otome, e cada um vende aí cerca de 1.000 a 1.500, algum jogo vende aí até 3.000 unidades, e a própria Nippon Ichi Software, que nós falamos ainda há pouco, eles lançam os seus jogos e alguns chegam a vender menos de 1.000 cópias, como o caso do Closed Nightmare, que foi um visual novel de horror que foi lançado no ano passado, e tivemos agora o Destiny Connect, que foi o primeiro RPG em 3D que eles lançaram em mais de uma década, e só vendeu aí umas 3.000 unidades, juntando as versões de Switch e PlayStation 4. As empresas japonesas, elas já preparam o orçamento do seu jogo pensando no mercado japonês. São poucas as empresas japonesas que eles colocam nesse balanço o lançamento ocidental para tentar resgatar. Então é por isso que a gente consegue ver como os jogos japoneses eles têm uma cara de jogo japonês. A gente percebe que eles têm um tipo de polimento mais diferente, né? Os jogos eles parecem ter uma animação um pouco mais arcade, eles não investem tanto assim em captura de movimento, né? Exceto, por exemplo, produtoras enormes como a Capcom e a Square Enix, que eles fazem já as coisas preparando, né, pensando no ocidente. Mas você tá falando aí sobre desenvolvedoras indies aqui no Japão, e é assim que eles funcionam, cara. Eles pensam no mercado japonês. O mercado ocidental é um extra, é assim, vamos lançar no ocidente que eu acho que a gente consegue fazer algum dinheiro aqui. Mas em termos de orçamento para ganhar dinheiro, eles fazem pensando aqui. Acontece o seguinte, a gente não vê essas coisas no ocidente, a gente não tem acesso a essas coisas porque fica muito aqui dentro do mercado japonês. Mas essas empresas elas não ganham dinheiro apenas com a venda dos jogos. Todos esses jogos eles têm uma produção artística enorme que são monetizadas e muito valorizadas aqui no Japão. Então você vai ver que quase todos os jogos japoneses que lançam, eles lançam também algum tipo de artbook ou então uma visual novel. Já citei várias vezes no meu canal sobre um jogo que a Karen jogou, né? Que é o The Liar Princess and the Blind Prince. Sim, eu tenho esse jogo. A edição limitada dele vem com um livro, vem com um CD, é muito lindo. Exatamente, então é um ótimo exemplo de dar, porque esse tipo de produção vende bastante aqui no Japão para os fãs, né? Eles não só vendem isso, como eles também vendem todo tipo de stickerzinho e chaveirinho, não sei o que. Então essas empresas elas trabalham bastante com lojas de nicho para conseguir vender essas coisas extras que saem do processo de produção do jogo, né? E são sempre coisas de edição limitada, para vender para fã. Aqui no Japão, o mercado de colecionáveis é muito forte e ele é bastante pensado em coisa limitada. Então os fãs realmente compram, eles ganham dinheiro com isso, porque eles lançam somente por um período e nunca mais. Então quem está acompanhando essas 3.000 pessoas que compraram o jogo, elas não gastaram os $60 para comprar o jogo. Elas gastam bastante dinheiro porque elas compram os $60, depois os fãs mais fiéis, eles compram todas as coisas também que estão em volta e eles consomem isso. E a própria empresa
ela fica com essa marca no nome dela que ela pode licenciar para outras coisas. Então, muitas vezes as músicas eles licenciam depois para fazer outros tipos de produção, ou então a arte dos personagens. E toda a produção artística que é feita, que é bem trabalhada aqui na produção de jogos, ela é muito bem aproveitada para ser monetizada além da venda do jogo em si. Então, outra coisa que é interessante falar, esses dados que você está passando, muitas vezes eles não são os dados das vendas totais dos jogos, mas são os dados das vendas da versão física. Mas tem muitas vezes as empresas que elas não relatam quanto foi vendida a versão digital, porque é só a Nintendo que passa essa informação para a empresa. Essa informação não é fornecida para essas empresas que fazem essa contagem de vendas, tipo a Media Create, né? Que aqui no Japão a Famitsu ela faz essa contagem também. Então, às vezes esses dados eles são específicos sobre a venda da versão física, né? Por exemplo, a própria Nintendo, a gente não sabe quantos dos jogos ela vendeu até a própria Nintendo em si fazer um pronunciamento. Então, a gente não sabe exatamente quanto foram os números completos das vendas, se não foi a própria empresa que disse isso, né? Mas é assim que funciona aqui no mercado japonês. Para quem estivesse perguntando, esses números que eu falo são dos números semanais que são divulgados agora pela Famitsu e pela Dengê, que a Media Create não está mais divulgando números, mas o Media Create, por exemplo, ele englobava os números da Amazon, enquanto a Famitsu engloba números dos códigos digitais, então nunca vai bater direito aí essas vendas, então talvez tenha alguma coisa por trás aí que a gente não fique sabendo. E como a gente está falando também da Nippon Ichi, eu tenho que dar uma notinha porque nessa semana eles anunciaram que estão com dificuldades financeiras e eles perderam cerca de 1/3 do seu valor de mercado por causa de um jogo mobile de RPG. Aparentemente eles tiveram algum problema lá que o jogo não ficou pronto no tempo certo, os servidores não estavam suportando, não sei se teve muito acesso do ocidente, porque eu vi uma notícia lá, se não me engano no site Silicon Era, uma nota dizendo que muitos ocidentais estavam entrando nos servidores do jogo e ele acabou não suportando. Por causa disso, a Nippon Ichi perdeu 1/3 do seu valor de mercado e agora vai ter que abrir um Moving Strike, que é vender ações muito abaixo do seu valor para conseguir pagar o salário dos desenvolvedores. Então fica aí a nossa solidariedade para a Nippon Ichi e que eles consigam sair dessa o quanto antes, porque suas franquias são muito boas e valiosas para muita gente. Vamos agora girar a pauta. Quando você entra numa loja aí no Japão, como que é a visão? Você logo vê os jogos em destaque, você já falou que algumas séries ficam em destaque, mas alguns jogos de séries de desenvolvedoras ainda menores, é fácil de achar, tem lojas específicas, você vai em qualquer loja em Tóquio e tem lá disponível, nem que seja 5 cópias de cada jogo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, qualquer loja de games que eu já tenha ido aqui, eles normalmente têm uma grande oferta de jogos locais aqui no Japão. Tem muito jogo que eu nunca nem ouvi na vida, porque eles não saem na mídia, eles não têm um orçamento de marketing muito grande, eles fazem o marketing deles igual era antigamente. O Japão ainda, o mercado nacional de game deles aqui é muito interessante. Lembra, há muitos anos atrás, quando a gente abria a nossa revista de games e a gente via ali a propaganda de alguns jogos, via o review e as matérias e ficava interessado em comprar e comprava? Aqui no Japão ainda é muito assim. Então, as empresas que eles querem atingir nacionalmente as pessoas, eles fazem propaganda nos trens, eles fazem propaganda em outdoors e na televisão e tal. Mas aqui no Japão, o mercado de revista e comics também ainda é bastante aquecido, em especial para essa parte de games. Então, as empresas elas ainda fazem muito marketing desse sentido. Então, a gente acaba não ouvindo falar de um jogo porque o trailer dele não saiu nos nossos sites de notícias que a gente acompanha. Por exemplo, Nintendo Everything, esses sites em inglês, né? E porque o foco do marketing deles ficou todo no Japão. Então, as notícias deles saíram somente em japonês. Às vezes, a empresa que fez o press release, né, o release de imprensa, não mandou para nenhum site brasileiro, não mandou para o Nintendo Boy, não mandou para o resto do mundo. Ficou focado nas revistas aqui
e de repente alguns sites locais de cobertura. Mas as pessoas compram, então as lojas elas têm ofertas. É muito interessante a gente ir numa loja japonesa. Eu queria até fazer um vídeo assim, porque eu acho que é legal, apesar de que o pessoal não vai entender nada. Mas você vai abrindo as caixinhas e você vai vendo um monte de oferta de jogo indie que você nunca ouviu na vida. E é muito engraçado porque tem muito jogo de corrida de cavalo, cara. Os japoneses, eles têm uma fixação por corrida de cavalo, ele tem várias ofertas de jogo. Tem uma série da Koei Tecmo, o Winning Post, que tá agora na edição 2019, né? Acho que é essa que você tá falando. Não é só essa que eu tô falando, não. O Winning Post, ela é famosa, inclusive eles exportam ela pro ocidente, mas aqui no Japão tem várias outras ofertas de jogos de corrida de cavalo também, locais, né? Inclusive, esses jogos vendem tanto que um amigo meu, ele tava falando pra mim que a decisão dele de ter comprado o Nintendo Switch foi porque tem um jogo de terror que ele é uma visual novel bastante interessante, que ele gosta bastante, e que saiu do PlayStation Vita e veio a nova versão pro Nintendo Switch, e ele falou, é agora que eu quero comprar o Nintendo Switch. Então, esses jogos locais indies aqui, eles movimentam bastante o mercado, né? E é bem legal a gente ir nas lojas japonesas e ver tantos jogos diferentes. Então, sim, eles têm um destaque. Claro que quando você entra na loja, os outdoors principais que você vai ver vai ser sempre de Mario, ou as franquias principais da Nintendo, e também as franquias principais japonesas da Sony, né? Porque hoje em dia a Sony tá focando bastante no ocidente, e o PlayStation 4 aqui, como vocês viram, ele não tem uma venda tão expressiva assim como no Reino Unido, como no resto do mundo. Aqui o Nintendo Switch domina bem mais do que o PlayStation 4. Então, as principais coisas que a gente vai ver em outdoor normalmente são da Nintendo. E logo que a gente entra nas prateleiras, a gente vê bastante oferta de empresas locais, empresas indies aqui no Japão. É bem legal isso. Bom, infelizmente nosso tempo já está se esgotando. A gente tentou fazer aí um programa que não fosse tão longo, que não ficasse tão cansativo e ainda assim trouxesse informações interessantes que você não vê por aí nos sites ou no próprio YouTube, né? Então a gente espera que vocês tenham gostado. Acessem o nosso site, tem lá o Nintendo Boy, que é o site que eu escrevo. Se inscrevam no meu canal, é o Conexão N, vai estar aqui na descrição. Você vai estar assistindo ou no meu canal ou no canal do Coelho. Como sempre, vocês já sabem, pessoal, muitos desses jogos digitais, eles podem ser comprados no eShop do Nintendo Switch. Se você for comprar jogos no eShop, é mais barato vocês comprarem o cartão de eShop da loja 03 Games, né? Eu sempre deixo o link na descrição para vocês. Eles são parceiros aqui do canal há bastante tempo e é mais barato comprar o cartão de eShop lá muitas vezes do que comprar diretamente no eShop, por exemplo, dos Estados Unidos. Então cheguem lá, dão uma olhadinha. Quem foi apoiador aqui do canal tem 5% de desconto, então vale bastante a pena, é um desconto maior do que o próprio valor do apoio aqui. E a loja Big Boy Games também, para comprar a versão física de muitos desses jogos que vêm para o ocidente também. Eles são uma loja super confiável, que também tem uma ótima oferta de preço para vocês. E quem for comprar também apoiador aqui do canal tem 6% de desconto lá, e quem estiver acompanhando e for comprar a pré-venda do Super Mario Maker, eles estão com um desconto de 5%, que é Big Mario. Usa esse cupom para poder comprar lá. E se você ainda não tem o Nintendo Switch, você sabe que é mais barato comprar lá na loja Cogumelo Shop. Então eu vou deixar o link de todas as lojas aqui na descrição. Cogumelo Shop também tem ótimos preços para o Nintendo Switch, é uma loja super confiável para comprar online, e apoiador aqui do canal tem R$40 de desconto. Amigos, eu espero que vocês tenham gostado. É realmente um assunto que eu não tinha tratado aqui no canal ainda, e é muito legal essa conexão com o Conexão N que a gente está fazendo aqui para ele trazer. Ele tem bastante também conhecimento sobre o mercado, que ele acompanha de perto as notícias. Então entre lá no Nintendo Boy News, eu vou deixar também um link na descrição se você está assistindo isso aqui no meu canal. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho, que tem muito conteúdo de qualidade. Vocês podem olhar os outros vídeos do canal aí que foram postados também recentemente, que tem muita coisa boa. Obrigadão aí, Diego, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com você, e a gente se vê na próxima. Então, como sempre aqui a gente faz aqui no canal, vamos dar um tapa aqui na pata do coelho para dar sorte e valeu! Valeu!